Na verdade, o que nós temos no nosso país é o encarceramento de pessoas em razão de 2 delitos. Basicamente, os crimes de roubo e do tráfico de drogas. Essas pessoas encarceradas, em mais de 60% são negras. Esses números por si só já dizem muito sobre a relação entre drogas, né, e raça. Portanto, não é possível que se faça um enfrentamento ou que se pense política de drogas sem pensar na questão racial. Nós abordamos com maior visibilidade a questão do eixo 1, que diz respeito à proporcionalidade penal. Tratamos sobre central de regulação de vagas, as audiências de custódia e especialmente as alternativas penais ao encarceramento. Nós sabemos que o Brasil teve declarado pelo Supremo Tribunal Federal um estado inconstitucional de coisas do sistema prisional e precisamos enfrentar de maneira muito efetiva essa situação. As alternativas penais e o seu fortalecimento para que a magistratura brasileira as adote como o primeiro passo, o primeiro caminho, como uma solução para o enfrentamento dessa questão é muito importante. Por outro lado, nós tratamos do programa de equidade racial no judiciário, que diz respeito muito sobre a centralidade da questão da raça, do racismo nas nossas relações e como o Poder Judiciário pode, a partir do programa de equidade, transformar a cultura institucional e combater ou pensar sobre os impactos da decisão judicial sobre o jurisdicionado, que ao fim e ao cabo, no sistema de justiça criminal, são pessoas negras, pobres, sem acesso às políticas públicas básicas. As pesquisas realizadas pelo Poder Judiciário dão conta de que 8 entre 10 pessoas não possuem algum documento, certo? Dessas, efetivamente, nós constatamos numa média nacional, 8 entre 10 pessoas encarceradas. Numa média nacional, 14% dessas pessoas não têm nenhum documento. Isso significa que o primeiro contato desses indivíduos com o Estado se dá a partir da entrada no cárcere. Ou seja, a primeira política pública que toca esse indivíduo é a política de segurança, de aprisionamento. O que isso significa? Que antes disso esse indivíduo fez um percurso sem sequer ter uma certidão de nascimento. Ele é uma pessoa que não existe para o Estado. E não existir para o Estado, de fato, o levou a esse caminho. Eu acho que isso é muito óbvio para quem estuda, para quem pensa e para quem olha esses números. Se essa pessoa não existiu até, no mínimo, os 18 anos de idade, isso significa que nenhuma política pública a alcançou. Ela não teve vacinação, ela não teve acesso à escola, ela não teve acesso a equipamentos de cultura, enfim. Então, são uma série de omissões que culminam no encarceramento, o lugar onde ele, enfim, vai receber essa documentação. Nós não tivemos, historicamente, um fortalecimento das políticas de alternativas penais. Em razão disso, o que se percebe é que as ações ainda, historicamente, foram muito tímidas, fazendo com que, no sistema de justiça, os equipamentos que deveriam se prestar a isso, ou seja, prestação de serviços à comunidade, fiscalização, acompanhamento desses indivíduos, a realização de transações penais, eram muito frágeis, muito vulneráveis, tão vulneráveis quanto os indivíduos que deveriam ter acesso a eles, o que faz com que muitas vezes o caminho seja o encarceramento. Então, o que o Poder Judiciário faz por meio do Conselho Nacional de Justiça? Cria uma política de alternativas penais, incentiva as parcerias entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e tem as centrais de alternativas penais hoje como um espaço onde vai se fazer o gerenciamento e a governança da execução dessas medidas
juntamente com o Poder Judiciário dentro das suas competências, para que, enfim, o magistrado tenha ferramentas suficientes para que na sua tomada de decisão ele veja a alternativa penal como o caminho principal e o primeiro que deve ser oferecido para aquele indivíduo que está em conflito com a lei, evitando assim a reincidência.